Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre o capítulo que aborda adolescência, puberdade e sistema endócrino. A parte de adolescência e puberdade nós vamos começar agora, falando sobre as etapas da vida, do início, desde o nosso nascimento até o final da nossa vida. E na próxima aula a gente trabalha um pouquinho mais, sendo um pouquinho mais específico em questões de puberdade e sobre o sistema endócrino, que é o sistema do nosso corpo que trabalha com questões acerca dos nossos hormônios, de questões relacionadas com a vida sexual do indivíduo e a própria puberdade, que é quando o nosso corpo passa por inúmeras questões, inúmeras modificações, desde a nossa adolescência até a nossa fase adulta. Ou melhor, desde a nossa infância até a nossa fase adulta, certo? Então, continuando, nessa primeira aula, eu vou abordar, como eu comentei com vocês, as etapas da vida. Então vai ser uma aula mais introdutória, eu vou abordar alguns conceitos, mas não vai ter nada específico, questões científicas. Então vai ser mais uma aula para vocês entenderem e conhecerem um pouquinho mais sobre essas etapas da nossa vida, certo? Então, as principais etapas da vida humana são a infância, adolescência, fase adulta e velhice. Entre essas fases existem outras fases, como é o caso, por exemplo, da juventude, da menopausa, como para as mulheres. Então, a gente vai abordar durante essa aula todos esses conceitos. Há também as fases de transição entre as etapas da vida, como a puberdade, juventude, as mulheres que passam por uma fase chamada de climatério, que é, no caso, a menopausa, que é quando a mulher sai do seu estado fértil e passa a finalizar esse período de reprodução. Depois eu vou explicar mais a vocês. Todos os seres vivos passam por duas etapas da vida. Então, além dos seres humanos, todos os seres vivos passam por duas etapas, que é a principal, que é a parte do nascimento, que é quando se inicia tudo, e a parte da morte, quando tudo é finalizado, certo? Então, isso pode variar, isso tem uma questão que passar por essas etapas de forma bem e com qualidade de vida vai depender de diversas questões, como questões sociais, econômicas, sanitárias e entre outras. Então, a primeira etapa, como a gente conhece, a gente pode até comentar um pouco antes da infância, mas também está dentro da infância, que é a questão do recém-nascido. Então, o ser humano recém-nascido é extremamente dependente de seus pais. Por instinto, o bebê mama quando a mãe coloca a ponta da mama, o seio no caso, em sua boca. Também por instinto, ele chora quando está com fome ou dá algum dor ou algum desconforto. Então, o recém-nascido, ele é totalmente dependente. Então, diferente da gente, que a gente já consegue comer só, a gente consegue andar, a gente consegue se locomover, conversar, dialogar, falar nosso ponto de vista e tudo mais. Os bebês não, eles são totalmente dependentes, só que existem algumas questões, como questões que já vêm do nosso instinto, que nós já nascemos com essas características, que é o fato de chorar quando a gente quer alguma coisa, saber de algumas... é como se a gente já viesse com um manual para algumas etapas, para algumas partes, para algumas tarefas que a gente tem a necessidade. Como é o caso, por exemplo, o bebê ele não aprende a mamar, ele já nasce sabendo fazer isso, certo? Então, existem algumas coisas que a gente aprende ao longo da vida e algumas coisas que a gente já nasce meio que sabendo. Então, isso é mais uma coisa que a gente chama de instinto, certo? Passando do recém-nascido, a gente entra na parte da infância, que a infância, ela, como eu comentei com vocês, ela engloba também essa parte do recém-nascido. Então, o período de infância é a fase que vai desde o nascimento até os 11 anos de idade, aproximadamente. Então, veja que o recém-nascido está aí dentro da infância. Nessa fase, passamos por grandes momentos de aprendizagem, experiências, evoluções, descobrimos o mundo e como a sociedade se relaciona e se desenvolve. É quando começamos a falar, andar, escrever e criamos nossos pensamentos próprios. Nessa fase, necessitamos e dependemos de responsáveis para orientar o nosso desenvolvimento. Entre a fase da infância e a fase da adolescência, existe um período de transição chamado de puberdade, que acontece com as meninas entre os 8 e 13 anos de idade e com os meninos dos 9 a 14 anos de idade. Essa fase da puberdade ela pode variar. Então,
Algumas meninas podem vir um pouco depois, um pouco antes dos 18 anos, ou então passar, ou então finalizar antes dos 13, para os meninos a mesma coisa. Então a gente tem meio que uma média para essa fase, certo? A próxima fase é a adolescência. A fase da adolescência normalmente vai dos 12 aos 20 anos de idade. Nessa fase ocorrem muitas transformações no corpo e nas nossas mentes. Nas meninas, o corpo sofre várias mudanças e surge a menstruação. Então, a menstruação é uma das etapas de desenvolvimento do corpo das meninas. Além disso, algumas mudanças no corpo, como o alargamento do quadril. E nos meninos ocorre a alteração da voz, então a voz ela fica um pouco mais grossa. Os pelos começam a crescer. E ocorrem grandes mudanças no corpo. Então, pelos no rosto, pelos pelo corpo. E algumas mudanças como o alargamento dos ombros. Então, enquanto as meninas têm o alargamento do quadril, os homens têm alargamento, os meninos, no caso, têm alargamento nos ombros durante essa fase da puberdade. É uma fase de grandes transformações sociais, pois é quando começamos a ter relações amorosas com outras pessoas e começamos a trabalhar. A faixa etária entre os 16 e 29 anos pode ser chamada também de juventude, que é uma fase que está ali transitando entre a adolescência e a vida adulta, certo? Só que a vida adulta ela acontece aí na faixa dos 20 anos, só que a gente tem aí a adolescência como sendo uma subdivisão. Adolescência não, desculpa, a juventude como sendo uma subdivisão entre a adolescência e a fase adulta. Na fase adulta, a gente tem aqui que é o início, que se inicia por volta dos 20 anos de idade, e aqui as mudanças que ocorrem na adolescência já se estabilizaram. Então, essa questão da puberdade, ela já estabiliza aí na fase adulta. E as responsabilidades aumentam bastante. Em alguns casos, a pessoa já se apresenta independente financeiramente, isso nem em todos os casos, mas na sua grande maioria, de forma completa ou parcial, por meio do trabalho. Então, nessa fase adulta é quando as pessoas começam a se estabilizar financeiramente a partir do seu trabalho. É geralmente nessa fase que as pessoas costumam construir uma nova família. É um momento de grandes relações sociais, culturais, econômicas, e as mulheres entre os 35 e 65 anos, que é na fase adulta, elas passam por essa etapa que eu comentei com vocês, que é a questão do climatério, que é a menopausa, que é quando o corpo começa a se preparar para o fim da menstruação, ou seja, o fim da vida fértil. E por fim a gente tem aí a velhice, que essa fase também é chamada de terceira ou melhor idade, é aqui, um pouco antes, que os cabelos começam a ficar brancos, a pele se apresenta mais enrugadas, e em muitos casos, principalmente em idades mais avançadas, alguns problemas de saúde surgem. A Organização Mundial da Saúde afirma que podemos considerar que a velhice se inicia a partir dos 75 anos de idade, já que muitas das pessoas de 60 a 65 anos hoje em dia continuam ativas no mercado de trabalho e com boa qualidade de vida e expectativas de vidas altas, no caso. Mas essa data de início da velhice depende muito de condições sociais e econômicas de cada país em questão. Então a gente fala aqui de um modo geral, porque existem países que a qualidade de vida é um pouco melhor. Então as pessoas conseguem viver até os 65 anos trabalhando de forma plena. Só que a gente sabe que em outras situações, em outros locais, em outros países, em outras regiões, isso não acontece porque a qualidade de vida é um pouco mais baixa. Então as pessoas com seus 50 anos já estão bem debilitadas, sem condições alguma de trabalhar. Então, por isso que a gente ainda tem essa questão sempre de ter uma média. Então a gente tem uma média que em alguns locais as pessoas iniciam a velhice um pouco antes, em alguns outros locais iniciam a velhice um pouco depois. Então a gente sempre tem uma média para relacionar esses aspectos do desenvolvimento do início até o final da vida, certo? Então, pessoal, a aula de hoje foi só introdutório, como eu falei a vocês, para falar dessas etapas. E na próxima aula a gente vem mais para a parte da ciência em si, quando a gente fala sobre os aspectos mais científicos e biológicos do que está relacionado aí com a puberdade ou com o nosso sistema endócrino, que é o que faz os nossos hormônios trabalharem para que a gente consiga passar por todas essas etapas e ter um desenvolvimento do corpo durante todo esse ciclo, certo? Então, espero que vocês tenham gostado da aula. Tchau e até a próxima semana.